E o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou de maneira inédita o uso da inteligência artificial na propaganda das eleições municipais de 2024. E entre as proibições está alterar imagens de candidatos para propagar notícia falsa. Também a restrição do emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor. Quem vai trazer mais informações é a repórter Gorete Santos. Olá, Aline. Olha, os partidos, coligações, candidatos, enfim, podem sim fazer uso da inteligência artificial. Agora, claro, há uma série de restrições para que isso não fira, a legislação, também não acabe denegrindo a imagem dos adversários e enganando os eleitores. A gente vai trazer essas informações a partir de agora nessa entrevista com o juiz federal. Está aqui conosco o Nazareno César Reis, para exatamente tirar as dúvidas de todos os eleitores, para que esse processo ele seja de fato democrático e da forma mais transparente possível, doutor. A gente começa então, o que é permitido, e o que vai ser vetado? Bom dia. Bom dia, Gorete. Olha só, Gorete, o que é permitido não é exatamente dito pela lei, porque isso é muito amplo, A gente não pode prever todos os usos que a inteligência artificial pode ser empregada. E hoje a gente usa inteligência artificial o tempo inteiro, Quando você pede um Uber, você está usando inteligência artificial. Quando você pede o chat GPT para fazer um texto, você está usando inteligência artificial. Então, os usos lícitos são incrivelmente, digamos, numerosos. Agora, o que a lei, ou melhor dizendo, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral se preocupa? Com os usos ilícitos. E eu poderia resumir esses usos ilícitos no sentido de usos sem transparência, em primeiro lugar, ou seja, aqueles usos em que o objetivo daquele que utilizou a inteligência artificial é fazer parecer um ato de um ser humano, por exemplo, criando um robô para conversação na internet que parece ser um eleitor, quando na verdade não é. Ou então, um outro uso ilícito também bastante enfatizado na nossa resolução é aquele para criar notícias falsas, desinformação. Então, esses são os usos ilícitos, digamos assim, mais flagrantes. Agora, apenas com o transcorrer do processo eleitoral em si é que nós vamos perceber quais serão os possíveis usos que serão feitos pelas campanhas. Então, a gente não pode nem se antecipar nesse sentido de dizer, olha, vamos ter isso. O que a gente pode deixar claro é, usos sem transparência são ilícitos e usos com o propósito de criar falsas informações, criar falsos vídeos, falsos áudios, que são as chamadas deepfakes. Esses são claramente proibidos pela nossa resolução do TSE. Quando hoje é possível, na verdade, você usar a imagem de alguém e colocar um áudio ali que está parecendo a voz daquela pessoa, quando de fato, na verdade, é um robô. Exatamente. Esse é um uso bastante nocivo da inteligência artificial, e não só no campo eleitoral, mas de um modo geral. Isso também pode ser utilizado para praticar golpes, para injuriar pessoas, caluniar. Então, é um uso que realmente é bastante danoso, nocivo, e que no caso do eleitoral, se for encontrada alguma conexão desse uso com algum candidato, certamente isso vai trazer sanções muito severas que podem chegar até mesmo à cassação do registro ou do mandato, se for eleito. Agora, na campanha, a gente sabe que o processo ele é muito rápido. Como garantir também que o combate a esses mecanismos indevidos, ele também vai ser feito de forma ágil, doutor? Olha, isso aí, Gorete, primeiro a gente tem um apoio muito forte do Tribunal Superior Eleitoral, que já tem uma experiência grande nessa área, e também nós vamos contar certamente com a participação dos próprios adversários, que vão estar monitorando as campanhas dos seus respectivos oponentes. Então, creio que esse caminho é um caminho importante, e um outro também que foi bastante enfatizado pela nossa resolução, é o de que as próprias Big Techs, ou seja, aquelas grandes empresas de tecnologia, elas deverão colaborar com a Justiça Eleitoral nesse processo de fiscalização e monitoramento da internet de um modo geral, das redes sociais, dos mensageiros, dos mecanismos de busca, para encontrar ali usos realmente nocivos de inteligência artificial e também de onde estão partindo esses usos, que é muito importante, porque uma das coisas que também nos preocupa
é eventualmente o uso de inteligência artificial por um candidato para fazer parecer que é o outro, né? A bandeira falsa, com o propósito também de criar uma falsidade dentro da falsidade, né? Então isso também é uma coisa que nos preocupa e as Big Techs nos ajudarão nisso para a gente identificar não só o conteúdo, mas também de onde ele provém. A retirada do ar, isso se dá a partir apenas de uma decisão judicial? Perfeitamente, mas esse é o princípio, digamos assim, reitor da nossa internet desde a edição do Marco Civil da Internet, que é o princípio de que as Big Techs, as empresas de tecnologia, não são obrigadas a retirar nenhum conteúdo a não ser que recebam ordem judicial. Esse é o princípio geral. Mas para efeitos eleitorais, nós temos uma situação um pouco mais rigorosa. A resolução prevê que os mecanismos de busca, as redes sociais e os mensageiros deverão atuar ativamente para retirar do ar, sobretudo aqueles áudios, vídeos ou textos que sejam claramente de desinformação. Muito obrigada, então, doutor Nazareno Reis, né, trazendo esses esclarecimentos para a gente. A campanha vai começar ainda e normalmente o Tribunal Regional Eleitoral está se antecipando, né, na verdade, trazendo essas informações para que a gente possa ter o mínimo de problema possível, Aline.